E o Ramon, sabemos que para poses ele não tem o dom. Se vão gostar ou não vão gostar, aí já é uma questão deles. Bom, vamos ao assunto de fato. Meu parecer sobre as poses do Ramondino agora que ele está treinando com André Pierin, o pajé. Já estou com meu café aqui, porque a probabilidade desse vídeo da polêmica é grande, mas enfim. Vamos lá. Eu tenho algumas ressalvas a se fazer, algumas observações, que eu acredito que vai agregar muito, mas claro, é só a minha opinião, não sou eu quem estou trabalhando com ele, tá? Primeira ressalva, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é, não tenho treta ou rixa nenhuma com o pajé, ele é meu amigo, sempre que eu encontro com ele a gente bate um papo muito legal, não temos rixa. Segundo, não tenho nada contra o Ramon, eu particularmente não tenho treta, se ele tem alguma coisa comigo aí já é um problema, uma questão dele, ponto. Mas vamos agora sobre o assunto de fato, né, que são as poses. Cara, o ponto que eu quero salientar de antemão é, uma coisa é vermos o Ramon posando em off, outra, o Ramon posando em cut. Opinião do Maurício, referente às poses, independente de ser treinada pelo pajé ou por outra pessoa ou sozinho, percebo que as poses do Ramon ficam melhores sempre, não só agora, como no passado, quando ele estava em off-season. Porque, para o Maurício, ele é um open. Então é aquela característica de uma pessoa que, quando põe mais massa, as poses por si só ficam melhores, visualmente. Então, o que eu posso dizer é, hoje, todo mundo se impressionou, e a grande maioria gostou, tem gente que não gostou das poses, mas eu atrelo isso muito mais ao volume muscular que ele se encontra hoje. Por quê? Devido ao formato muscular e etc., como eu já falei, para mim ele é um open, ter mais carne faz o físico do Ramon ficar melhor. Diferente de outros atletas que não precisam de tanto volume para o físico ficar bonito, bem encaixado na pose. Estou dizendo que o físico do Ramon é feio? Não. Estou dizendo que ele fica melhor quando tem mais carne, enquanto outros atletas não precisam ter tanta carne para ficar melhor. Porque, novamente, para mim, o Ramon é um open. Mas ok, tem essa ressalva. Então, quero que vocês prestem atenção e tomem cuidado ao dar opiniões agora, justamente por isso. Uma coisa é o atleta em off, outra coisa é o atleta em cut. Posso citar outros exemplos aqui, que não é hate, é um fato. Zancanelli em off tem uma estrutura, um tipo físico. Em cut, ali no dia da competição, ele definha bastante. Ele perde todo aquele volume que ele tem. São atletas diferentes. Esse é só mais um exemplo. E não tenho treta nenhuma, até porque o Zanca é meu amigo. E novamente, existem atletas que com mais carne ficam melhores, mais bonitos de se ver do que outros, tá bom? Um exemplo, Kaique, era um atleta que na men's não ficava ruim, mas agora que ele adicionou carne, visualmente ficou melhor, tá? Esse é o primeiro ponto referente a qualquer pose do Ramon agora. Ter mais carne, pois ele está em off, para ele tem essa vantagem. Segundo ponto, foi, como até mesmo o Pajé falou em alguns comentários, a primeira aula. E quem é professor sabe que não se ensina nada assim. O Ramon vai ter suas dificuldades nesse começo, conexão neural, para entender o que o Pajé está pedindo, aplicar no corpo, porque é muito simples chegar lá e falar, difícil é fazer. Eu mesmo, quando eu trabalho com alguns atletas, dependendo de cada limitação do atleta, seja ela física ou cognitiva, eu vou por etapas. Alguns atletas, minha primeira aula com todo atleta, eu corrijo pose, ponto. Eu não vejo transições. Por quê?
porque não importa uma transição bonita com a pose acabando errada, acabando feia. Mas, quando eu estou corrigindo as poses do atleta, eu vou entendendo qual é o nível de conhecimento de poses e corporal dele, para então eu saber em que velocidade eu vou ensinar aquele atleta. Se eu já posso colocar detalhezinhos mais minuciosos, se eu corrijo apenas o bruto, só para ele ir entendendo. Então tem essa ressalva também. Não acho justo com o pajé aqueles que não gostaram das atualizações do Ramon irem o criticar, porque foi a primeira aula, é o primeiro contato. Tem atleta que tem o dom, que você fala um detalhezinho, ele pega na hora. Tem atleta que não. E o Ramon, sabemos que para poses ele não tem o dom. Tanto que foi muito tempo batendo nessa tecla que ele precisava melhorar as poses. Dito isso, não é justo nem certo com o pajé. Também não é justo nem certo com o próprio Ramon. Como eu falei, não tem o talento para as poses. Ele pode agora sair posando maravilhosamente bem. Só que é um fato que ele não tem talento para isso. Ele é bom em criar músculo, ele é bom em ter uma linha estética, ele é bom em ser grande, mas o Ramon não tem talento para as poses. Então, não exijam tanto dele agora. Dê calma, dê um tempo, tenham paciência, que ele vai estar melhorando. Deem tempo para ele aprender, entender. Claro, se vai haver dedicação, treino, essas coisas da parte dele, eu não tenho nada a ver. O pajé não tem nada a ver. E por que eu falo isso também? Eu já passei diversas vezes com alunos a negligência do aluno. Você vai, explica, ensina, repete, fala, pede para ele treinar. E o atleta, devido à sua correria diária, ou até, como eu falei, negligência mesmo, não treina. Aí não tem resultado. A culpa não é do treinador, é do atleta que não se dedicou. Então temos essa também a pôr em questão. Ramon vai ou não se dedicar? Não sei. Acreditamos que sim. Ele se dedicando, pegando as dicas do pajé, tem tudo para ter um ótimo resultado no Olímpia. Mas depende muito mais do atleta do que do treinador em qualquer área. O nutricionista passa a dieta, quem segue é o atleta. O treinador passa o treino, quem segue é o atleta. Se o atleta não fizer, não muda, por mais que ele tenha os melhores preparadores. Estou afirmando que o Ramon não vai fazer? Não. Estou colocando mais um ponto na discussão, tá? Tem também a questão nervosismo, tá? Uma coisa, o que eu achei interessante deles estarem gravando é, quando chegar no Olímpia, caso o Ramon faça alguma coisa que seja diferente do que está sendo trabalhado, o pajé está respaldado para dizer, eu não ensinei isso, eu não mandei ele fazer isso. Isso foi de total responsabilidade do atleta. Isso é muito importante. Porque a gente sabe que tem atletas que ficam nervosos. Eu tive uma atleta esse final de semana, foi a primeira competição dela, que ao subir no palco, ela viu as demais atletas posando, fazendo a sua pose de frente, com outra perna para frente. Ela ficou nervosa. Na hora do nervosismo, ela acreditou que ela deveria posar da mesma maneira que as outras meninas e não do melhor lado dela, mesmo eu tendo instruído isso a ela, tanto que nas conversas, vou até pôr um pedaço do print aqui, pelo nervosismo, e isso é normal, em cima do palco. Mas também deve ser trabalhado para que quando chegue no dia, o Ramon possa entregar 100% do trabalho feito. Ramon treinou muito poses, fez todos os treinos corretos, fez toda a dieta correta. Se der errado, a culpa são dos preparadores. Claro, assim, se o problema for pose, o erro vai ser em alguma coisa com o preparador de pose. O erro foi condição, a culpa vai ser do cara que trabalhou a dieta e a finalização. O erro foi, faltou um músculo específico, vai ser do treinador, mas a culpa em global será dos três, porém vai ter um direcionamento. Agora, se o atleta não fizer algum desses pilares, ele não pode cobrar ou culpar, assim como os demais, os torcedores e fãs, não podem culpar uma pessoa se o atleta não fizer, ok? Então a gente precisa deixar isso bem claro.
Maurício, você está se esquivando de falar diretamente das poses do Ramon? Não. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum em falar. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Se vão gostar ou não vão gostar, já é uma questão deles. Eu sou um cara que trabalha com poses há mais de 10 anos, tenho uma visão técnica e profissional, independente de amizade. Já critiquei aqui algumas coisas, não aqui, mas em outros locais. O Zancanelli, que trabalha comigo, por quê? Profissional é profissional, amizade é amizade, ponto. Então eu não estou me esquivando de falar das poses do Ramon. Questão que, não tenho que falar agora, porque ele ainda está em off-season, o corpo dele precisa perder. Se ele tiver com 120, perder quase mais de 15 quilos aí, gente, é muito peso. O corpo vai mudar muito. A gente tem que ver o que vai sobrar. 2. É a primeira aula, primeiro contato. Quem é professor, como eu falei, quem é professor sabe que é difícil você ensinar e mudar uma pessoa assim. Ainda mais quando ela já possui vícios motores. Tá? Então, quero que vocês prestem atenção e vão acompanhando as evoluções e após, sei lá, meses de trabalho, próxima competição, aí sim, emitam uma opinião. Porque daí terão respaldo para falar com base no que está vendo mais próximo da competição. Simples assim. Você não entra na faculdade e se forma em uma semana. Normalmente são 4, 5 anos, algumas 10. Querem que o cara saia posando assim, para um cara que não tem o dom. Já é difícil para quem sabe, quem tem o talento. Já demora um detalhe aqui ou ali para pegar, imagina quem não tem. Então, esse é o meu parecer referente às poses do Ramon. Tenham paciência com ele, tenham paciência com o Pajé, porque estão começando um trabalho, começando um processo de evolução. Lá na frente, deu errado, a culpa foi por poses, aí vocês podem falar alguma coisa, tá? Mas, novamente, referente às poses específicas, hoje vocês veem um físico de um Open posando. Claro que não seco, enfim. Será que vai sobrar tudo isso de carne para preencher e ficar bonito aos olhos? Um exemplo bem rápido para encerrar esse vídeo. Pegue o Huff Diesel posando lá atrás, acho que era 2019. Vou pôr aqui. E ele posando hoje, a mesma pose. Hoje ou depois de ter mais carne. A pose melhorou simplesmente porque ele tinha carne nos locais que precisavam para a pose ficar boa. O Ramon sempre pede mais costas. Agora com 120 quilos, as costas estão cheias. Se essas costas ficarem até o final, show. Se não, vão reclamar de novo de algumas poses devido à falta de dorsal, por questões de cintura escapular. E a culpa é carne, não é a pose. Espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo, essa análise rápida. Estou fazendo aqui no cardio. Já vou editar, subir sem muito corte, sem muita coisa, para deixar esse parecer para vocês. Curte, compartilha, manda para geral. Suplemento Adaptogen, cupom MB. EAS oficial para Danone, Fiber MB15. Valeu!